RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Africanamente, as minhas melhores saudações a todos. O povo de São Tomé e Príncipe seja louvado. Nós tiramos este dia e este momento para podermos conversar um bocado com jornalistas sobre o nosso país, a sua situação social, política e econômica. Mas antes de deixar os jornalistas colocarem as suas perguntas, eventualmente as suas inquietações, que acabam por ser inquietações do povo de São Tomé e Príncipe, permitam-me que vos diga que este governo, o 17º governo, encabeçado por mim, e que começou, digamos, as suas funções, entrou em funções em dezembro de 2018, e apesar das várias barreiras e dificuldades, portanto, estamos a caminhar em direção ao fim. Quer dizer que estamos a finalizar a legislatura. Como sabem, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, já marcou a data das eleições, no dia 25 de setembro, eleições legislativas, regional e autárquicas. O governo está a trabalhar para a preparação dessas eleições, mobilizando meios financeiros para o efeito. Naturalmente que há 30 anos, desde 1991, que temos tido uma democracia aberta. As nossas eleições têm decorrido com toda a transparência e lisura, e acredito que desta vez também será o mesmo. Naturalmente que não temos todos os recursos, daí a necessidade sempre para a realização destas eleições, a necessidade de mobilizar os parceiros, o que foi feito. Houve uma mesa redonda ultimamente em Libreville, que vários parceiros bilaterais e multilaterais confirmaram o apoio para as eleições. Nós temos estado a trabalhar, não é? Sobretudo os ministérios que lidam mais diretamente com esta matéria, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério das Finanças, da Administração Interna. Portanto, todos esses ministérios têm estado a trabalhar para que o pleito eleitoral ocorra da melhor maneira. Portanto, estas eleições vão acontecer também numa conjuntura que todos nós conhecemos, a conjuntura social e, sobretudo, econômica do mundo, uma conjuntura, um contexto bastante difícil, por um lado, pelas consequências da guerra na Ucrânia, a subida dos preços das matérias-primas ao nível internacional, o preço da energia, sobretudo o barril do petróleo, mas a eletricidade de forma geral,
o preço dos transportes, enfim, sabem que nós ainda estamos no rescaldo da pandemia, que pesou, portanto, uma crise que pesou, que impactou seriamente sobre as várias economias do mundo e não só, portanto, no setor sanitário. Portanto, e naturalmente, este pequeno país, este pequeno arquipélago, o segundo mais pequeno da África, que é São Tomé e Príncipe, um país insular, completamente fechado, com uma economia débil, que nós sabemos, com constrangimentos estruturais que todos conhecemos, de pobreza, enfim, de déficit entre o déficit primário, portanto, as dificuldades, o fosso entre as receitas e despesas, portanto, tudo isto, enfim, sem esquecer as adversidades, que são fatores imponderáveis, que nenhum governo, ninguém, nenhum humano pode prever. Portanto, esses caprichos da natureza, portanto, mas um bocado com alguma culpa humana também, portanto, essas alterações climáticas que acabaram por semear um bocado por todo o país, rastros de destruição e de desolação das nossas populações. Depois de São Tomé, agora é a Ilha do Príncipe, as cheias do rio Papagaio, portanto, as casas inundadas, as derrocadas, praticamente fotocópia do que aconteceu na zona norte e nordeste de São Tomé e Príncipe, um bocado no centro também. Portanto, enfim, nenhum governo prevê isso, mas naturalmente de forma resiliente, perseverante, com toda a determinação, todos nós, e aqui eu digo que não é só o governo, é o Estado santomense, nós todos temos que encarar tudo isto de frente. O paludismo continua a ser, digamos, um desafio, e estamos a pedir a todos colaboração máxima. Como se não bastasse, aparece-nos agora o dengue, mas o dengue não é nenhuma novidade. O dengue é uma variante do paludismo. O vetor é o mosquito. Tudo isto é a partir do criadouro, portanto, dos vários pântanos, das águas paradas, às vezes das latas, dos plásticos que nós temos nos quintais. Portanto, pequenos gestos, às vezes, que nós não fazemos, como enterrar os lixos, os problemas de saneamento, a recolha de lixos. Portanto, alguns problemas que não são só do governo, não são só da Câmara, mas são que nós podemos combater através de pequenos gestos de cidadania plenamente responsável. E, enfim, eu compreendo a situação, compreendo, enfim, o impacto que toda essa conjuntura tem tido na vida das pessoas, das famílias, sobretudo os mais vulneráveis, os mais frágeis. E o primeiro dever do Estado é precisamente proteger essas classes mais vulneráveis. Portanto, essas classes precisam mais do Estado, naturalmente que todos, não é? Mas esses mais débeis, os deficientes, as crianças, enfim, portanto, todas essas classes precisam muito mais do suporte do Estado,
E este governo tem precisamente também esta vocação social. Bom, eu vou falar agora das medidas que o governo tem adotado, as medidas de mitigação para poder, enfim, dar alguma confiança, alguma vontade de viver e alguma experiência e alguma esperança aos santomenses, sobretudo aqueles mais frágeis. Em primeiro lugar, à luz do memorando de entendimento que assinamos com as centrais sindicais em março último, portanto, estamos comprometidos e ultimamente, apesar de uma pequena desavença, digamos assim, conseguimos reatar o contacto e neste momento o que é prometido é devido, portanto o governo assumiu de facto, como todos já sabem, o governo assumiu o pagamento do salário mínimo em 2.500 dobras, portanto, todos aqueles que pertencem ao regime geral. Portanto, apesar do sacrifício que o governo vai ter que fazer, e sabem que não será pouco, o governo vai assumir este desafio em nome dos mais vulneráveis. Tanto isto, como foi dito pelo Ministro do Plano e Finanças, vai abranger os serventes, os guardas, as cantineiras, enfim, ao nível geral. Mas estamos a falar da função pública. Naturalmente, há sempre o efeito de contágio, não é? Ao nível do sector privado, mas, portanto, é uma medida que nós tomamos ao nível da função pública. Há os setores da educação e da saúde, apesar de terem regimes privativos, estão indexados também no regime geral. E nós sabemos que, ao aumentar o salário mínimo para 2.500 dobras, quer dizer 1.400 dobras suplementares, além das 1.100 que oferem neste momento, o salário vai aproximar-se um bocado dos outros salários, e eu aqui falo mais da educação, que eu melhor conheço. Portanto, esses professores que estão que ganham por volta de, eu acho que 4 mil e poucos, portanto, espero que não esteja errado, por volta de 4.100, não é? Portanto, os vários subsídios e tudo isso. Portanto, vamos encontrar formas de correção. Haverá pequenas verbas para procedermos a esta correção, porque, como eu dizia há pouco, por exemplo, o caso das cantineiras, além das 2.500 dobras, elas têm também um subsídio de risco, eu creio que os guardas também, de 500 dobras, automaticamente chegam quase 3.000, e isto quase que roça, digamos, outras classes ao nível ali. Portanto, vamos proceder a esta correção, mas eu espero que compreendam que o país não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, tudo isso são intervenções faseadas e, naturalmente, depois deste orçamento, possivelmente no próximo orçamento, outras etapas serão supridas.
Ao nível da comunicação social, porque eu vos tenho à minha frente, né, que é uma classe também bastante sofrida, queria aproveitar desde já para saudar a eleição dos novos corpos sindicais e mostrar toda a abertura para continuarmos para conversarmos como santomenses, como patriotas. Portanto, também nós estamos a ver com olhos muito clínicos para esta profissão e naturalmente o diálogo está em curso, há pequenas alterações também no diploma que vão acontecer e vamos muito rapidamente. Eu creio que tem estado em contato com o secretário de Estado e muito rapidamente vamos continuar a encontrar formas de melhorar o vosso salário. Portanto, eu falava do salário mínimo, mas há uma série de medidas que nós estamos a adotar. Eu pedi ao Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, juntamente com o Instituto de Segurança Social, para verem em que medida é que este governo poderá, portanto é uma orientação, poderá aumentar um pouco mais as prestações, sobretudo as prestações mais baixas, as pensões mais baixas. E um gesto será feito também nesse sentido. Não vos posso dizer agora e neste momento com propriedade quanto é que vai se conseguir aumentar, mas nós vamos aumentar as pensões mais baixas. Também pedi para o setor da administração interna e que tem a ver com os passaportes, vamos também diminuir um pouco. Não sei, portanto, possivelmente há uma indicação para 100 dobras, não sei se será um pouco mais, mas por volta disso. O que é importante é que vai se fazer um gesto também para se poder diminuir. Ao nível do Ministério da Saúde, havia muita disparidade entre os preços dos medicamentos, serviços, produtos, enfim, ao nível dos centros e postos ao nível do Ministério da Saúde. Nós também pedimos para se tabelar, para se poder uniformizar. Portanto, este processo já foi feito, penso que o Ministério da Saúde vai dar a conhecer, portanto, em muitos casos há vários medicamentos que de certeza baixarão, mas a ideia era sobretudo uniformizar e naturalmente que o Hospital Central Dr. Aires Menezes, que é nosso hospital de referência, tem as suas especificidades, mas também, portanto, vamos ver, portanto, que intervenções poder realizar. Nós pedimos ao Sr. Secretário de Estado do Comércio e Indústria, que já vem andando em conversações com a empresa Agripalma, no sentido de se baixar um pouco mais o óleo de palma. Nós, o governo, não tem qualquer controle sobre os preços
no exterior, mas podemos influenciar os preços internos. E o óleo de palma, portanto, vai baixar ligeiramente. Dizem que está a 35, é possível que se possa baixar, portanto, um pouco mais. Portanto, possivelmente de 25 para 22 na fábrica, mas pronto, são aspectos mais específicos ligados a esses ministérios. Já que falo do óleo da palma, ao nível das alfândegas, ao nível da redução de taxas, eu pedi para ver. O que me dizem é que praticamente a cobrança é residual, sobretudo ao nível da cesta básica. A farinha de trigo, o açúcar, o sabão, enfim, o leite. Ao nível das alfândegas, praticamente esses produtos têm, portanto, uma taxa mesmo, portanto, mínima. Portanto, por isso não há grande margem para se fazer mais do que isso. Todavia, os serviços da DERCAI, a Inspeção Econômica, nos próximos tempos vai circular, sobretudo para poder penalizar os prevaricadores, aqueles que tentam tirar proveito da situação, não é? Portanto, da especulação. Portanto, isto vai ser feito. Há algumas intervenções também, portanto, como nós dizemos sempre que é preciso estimular o sector privado. Ultimamente, através do financiamento do BAD, injetamos cerca de 3 milhões de dólares via APCI. Esses créditos foram concedidos. A partir do mês de junho estamos a aguardar, também é uma promessa já feita, quase firmada, de entrada de mais 10 milhões de dólares também para o mesmo efeito, em que pensamos separar uma pequena parte desta verba para estimular as pequenas, eu diria mesmo as pequeníssimas economias, portanto, é crédito, sobretudo às palaiers, aos pescadores. Portanto, isto vai ser feito sem esquecer as várias ações que o Ministério da Agricultura está a realizar neste momento. Enfim, nós importamos e já distribuímos sementes de batata inglesa, distribuiu-se bananeiras aos camponeses, estacas de mandiocas. Nós estamos a aguardar os motores, por volta de 100, um pouco mais, portanto, que importamos para também os pescadores. Enfim, o PAM vai apoiar-nos brevemente com algum incentivo também aos agricultores. Portanto, enfim, tudo isto está em marcha. Os créditos a que fiz referência há pouco tempo são créditos do Zuntamon, portanto, os tais 10 milhões de dólares, portanto, são créditos do Zuntamon, portanto, apoio do BAD. Nós temos estado a estimular também as feiras, vamos intensificar as feiras agrícolas. Já tivemos uma experiência no ano passado, vamos retomar, que é tirar os produtos
do mato para os centros urbanos, portanto, por via do Ministério da Agricultura. Mas também aproveitamos para pedir que os santomenses possam consumir um pouco mais os produtos locais. E para isso é preciso que haja também esta quebra de paradigma, esta mudança de atitude, até de mentalidade. Não podemos estar convencidos que vamos nos alimentar só de produtos importados, sobretudo no momento em que esses produtos estão cada vez mais caros. O óleo de soja, outros tipos de óleos e outros produtos estão extremamente caros. Então temos que virar, não é, as nossas atenções para os nossos produtos locais, confeccionarmos arroz à moda da terra, portanto o calulu, outras iguarias, não é? Portanto, com os produtos que nós aqui produzimos, a matabala, a mandioca, o milho, entre outros. Este mês também, e penso que este processo já começou, relativamente às famílias vulneráveis. Lembrem-se que este projeto começou, a primeira fase foi com as famílias vulneráveis de facto, essas mães de família que nós estimulamos, cerca de 2.600. Depois, portanto, com o advento da pandemia, enfim, criou-se com o apoio do Banco Mundial o tal programa o programa PRESS, também são famílias vulneráveis, mas já é um outro programa de 16 mil famílias. Este programa, a primeira fase terminou em março, conseguimos negociar e este programa vai até dezembro. E neste momento isto também entra no pacote de medidas de mitigação. Penso que desde ontem, dia 24, começaram os pagamentos. Portanto, as famílias estão a receber, inclusivamente, com uma antecipação para prepararem melhor as festas do 1º de junho, até porque este ano, o 1º de junho, vai haver uma tolerância de ponto o dia todo. Esta é das grandes festas que nós não realizamos há 2 anos por conta da pandemia, e então vai-se fazer uma festa maior e as famílias precisam de estar melhor preparadas. Também nós pedimos que os salários, os salários estão a ser processados de forma que sejam atempadamente pagos antes do dia 1 de junho, quer dizer, portanto, eu acredito ainda esta semana. Portanto, são todas essas medidas que nós temos estado a adotar. Penso que, grosso modo, é o que eu queria dizer nesta primeira introdução, um bocado longa, mas fico à vossa disposição para poderem, enfim, colocar as perguntas que entenderem. E, como eu disse, o grande problema de São Tomé e Príncipe neste momento são as receitas. E não tem sido fácil para o governo a mobilização de recursos públicos. Portanto, os países, é uma das consequências também da pandemia, cada país está muito virado para si próprio, portanto, para a resolução dos seus problemas domésticos. Portanto, daí que nós, os santomenses, temos que também assumir os nossos destinos, não é? Passando por cima de muitas querelas menos importantes e nos focarmos, sobretudo,
relativamente àquilo que é de interesse comum. Neste momento, como sabem, a inflação que já tínhamos conseguido a 1 dígito, já passou para 2 dígitos. Deve estar em qualquer coisa como por volta de 14. Mas essa situação não é, digamos, uma especificidade de São Tomé e Príncipe. Só para dar o exemplo, Portugal, que praticamente tinha uma inflação muito próxima do zero, está acima de 7% já. Portanto, algo sem precedente. Portanto, e é preciso que nos entendamos relativamente àquilo que é essencial. Fico à vossa disposição para responder às vossas preocupações, às perguntas que têm, que preocupam os santomenses, e que nos preocupam também. Ainda esta semana, eu amanhã, penso, darei um salto ao Príncipe para poder também levar a nossa solidariedade, o nosso calor. Estamos, tanto o que aconteceu no Príncipe aconteceu também na ilha de São Tomé e naturalmente já estamos vamos ver o que podemos fazer para, enfim, poder intervir, tanto agora e a médio prazo. Muito obrigado. E agradecer os parceiros também, sem os quais nós teríamos muita dificuldade em continuar a sobreviver. Portanto, todos nós sabemos que as receitas que nós arrecadamos praticamente se resumem-se para pagar salários e outras pequenas coisas. As verbas de investimento, e vocês conhecem o orçamento tão bem como eu, tanto são cobertos pelos parceiros acima de 95%. Por isso temos que dar a volta a tudo isso. Eu não quero falar do petróleo para nós não voltarmos a cruzar os braços, mas o furo no bloco 6, no bloco Jaca, é também um motivo de esperança, não é? E eu espero que estejamos todos, não é, a torcer e a rezar para que dê certo. Portanto, penso que não podemos ter o espírito de que isto vai beneficiar A, B ou C. Portanto, o benefício será para todos os santomenses. Portanto, Xexebiedo não cá comer, Xexeculu, portanto, não cá Zugabuta. Portanto, nós todos sofremos, portanto, para o bem e para o mal. Muito obrigado. Faz favor. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Entre todas as coisas que falou, eu, portanto, sublinhei aí uma questão que vou agora colocar em primeiro lugar, que tem a ver com a questão da melhoria do salário da função pública. Portanto, o memorando já está assinado. Eu acredito que é uma vitória do governo de São Tomense e também, e sobretudo, da classe trabalhadora, e esperemos que, efetivamente, isso venha a se concretizar. Sr. Primeiro-Ministro, o governo está comprometido com o salário e também com algumas melhorias que, efetivamente, decidiu fazer. Estou a referir à questão de passaporte que falou aqui. Mas eu queria ainda, com a questão de salário, colocar a seguinte questão. Nós sabemos que quando o salário é melhorado, os preços normalmente do mercado interno disparam. Quais são as medidas que o governo está a prever para mitigar os preços? Bom, eu acabei de dizer que os preços dos produtos ao nível internacional não podemos fazer grandes coisas. Nós também vamos comprar em Portugal
E nós temos lá parentes e eles sabem o preço das coisas lá. Depois nós temos que pagar transportes, o contentor, tudo isso, o desalfandegamento. Bom, todavia, ao nível, e a DERCAI sabe, a Polícia Econômica sabe, que, portanto, há na tabela, há margem de lucro em cada produto. E é em função disso que, de facto, a DERCAI vai atuar. Portanto, para cada produto, há uma margem de lucro. A partir do momento que as pessoas aproveitam para extrapolar, para exagerar, né, e especular, essas pessoas têm que ser multadas, têm que ser penalizadas. Agora, é verdade que o governo tem que criar condições para que essas brigadas possam estar no terreno, né, com alguma regularidade, e que, de facto, nós vamos ver nos próximos tempos. Eu espero que, ao nível da comunicação social, se possa, enfim, difundir mais, divulgar tanto todos esses casos. Mas, como nós sabemos, há a lei da oferta e da procura. Nós temos que também aumentar a produtividade, sobretudo tanto ao nível dos produtos locais, transformarmos o máximo que nós pudermos, acrescentando valor. É por isso que o Ministério da Juventude e Empreendedorismo está neste momento a liderar esse processo, juntamente com o PNUD, com o apoio do PNUD. Portanto, nós precisamos de transformar, portanto, a transformação de matéria-prima, portanto, acrescentando valores. Mas eu estou consciente de que só aumentar o salário não é suficiente, sobretudo quando a inflação também está a subir. Portanto, daí que o Estado, as autoridades têm que ter todo esse controle, né? Eu, há pouco tempo, quando falava, eu esqueci-me de citar o GIME. Nós estamos a pagar também o GIME 4 meses. Estávamos a dever um pouco mais, cerca de 7, e eles também estão a receber os 4 meses, precisamente também para resolverem os seus problemas com as suas crianças, os seus filhos. Faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, outra vitória que certamente é do governo e também do povo santomense tem a ver com o aumento das pensões de reforma. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui, e sem falar da diminuição do custo de passaportes. Eu queria entender se essas medidas estão asseguradas e de onde é que o governo encontrou meios financeiros para poder fazer essas reformas, digamos assim, uma vez que a conjuntura internacional é bastante difícil e toda a gente sabe que o governo também está a braço com N problemas, sobretudo do que toca a questões financeiras. Muito obrigado pela pergunta. Bom, vitória ainda não é vitória, porque vamos esperar o momento em que essas medidas, no momento em que essas medidas forem implementadas. Mas eu acredito que sim. Portanto, temos que encontrar formas são medidas de mitigação, com algum sacrifício. O governo vai ter que, é um desafio. Portanto, naturalmente, a economia é uma ciência, não é? E não há milagres. É preciso fazer equilibrar a balança das receitas com a balança das despesas, portanto, de forma que haja alguma harmonia. Ao aumentar-se, não é, essas prestações, os salários, entre outros, nós vamos procurar gorduras, não é, no Estado, não é? Temos que cortar nas despesas. É preciso adotar ao nível da função pública, portanto, uma postura de maior rigor, de maior intransigência, para
que se consiga, portanto, enfim, equilibrar e não cairmos, digamos, num processo de insustentabilidade. Portanto, é por isso que tudo isto, às vezes nem sempre os sindicatos nos entendem, nem sempre a própria população em geral nos entende, mas aumentar salário é algo perene. A gente não há avanços e recuos. Portanto, isto é de forma vitalícia, e, portanto, é preciso que haja recursos para sustentar, e de forma nenhuma nós somos estadistas, temos toda a responsabilidade, apesar de estarmos no final de uma legislatura, há continuidade de Estado, e naturalmente que temos que ter toda a responsabilidade para transmitirmos essas despesas, não é, a outros governos, que poderá até ser este, não é? O que é verdade é que o 17º governo, portanto, para em setembro, portanto, depois a partir daí será o 18º, que poderá ser esse ou um outro, portanto, mas temos que ter responsabilidade, porque tem que haver sustentabilidade, como eu dizia. Sr. Ministro, ainda nesta senda, a verdade é que já há algum tempo que, inclusive, o novo Ministro das Finanças já defendia a necessidade de se fazer cortes e racionalizar as despesas do Estado. Mas essas medidas ainda não são tomadas e o Governo assume o compromisso de aumentar o salário e de baixar taxas e serviços. Estas medidas, quando é que serão efetivamente tomadas e garantam efetivamente estes pagamentos? Essas medidas têm que ser tomadas já. Tem que ser tomadas já para equilibrar a balança sob pena de colapso. Portanto, tudo aquilo que se impuser, nós vamos ter que fazer, porque, como eu digo, eu peço sempre aos técnicos das finanças para fazerem as contas. Isso é matemática. Isto aqui não há muita filosofia em relação a isso. Portanto, 2 mais 2 tem que dar 4. Não pode ser nem 22, nem outra coisa qualquer. E não está no plano do Governo também novos impostos e taxas para também aumentar as receitas? Em princípio, tudo isso está a ser estudado, mas com muita cautela, porque também não queremos agravar mais a situação, não é? Tributar ainda mais, quando nós sabemos a situação em que o nosso povo se encontra. Todavia, há aqui alguns oásis, não é? Enfim, de coisas que não são pagas e que é preciso tomar medidas rapidamente. Nós vemos ultimamente a direção do património, por exemplo, isso é só para dar um exemplo. Possivelmente podemos discordar relativamente à forma, mas, quer dizer, aqueles que receberam os lotes, as médias empresas, portanto, têm que pagar, têm que honrar os seus impostos. Isso, portanto, são impostos pagos anualmente, portanto, há gente que não está a pagar. Mas é uma questão de negociar com o Estado encontrar forma, mas o Estado vive desses impostos. Portanto, são tanto em relação às empresas como em relação tanto ao nível fundiário, e é através das taxas e impostos que o Estado depois vai poder intervir ao nível social, ao nível da proteção social, educação, saúde, entre outros. O salário, como está agora, tem sido pago com atrasos. Com este aumento, o atraso vai aumentar, vão manter-se ou vão deixar de existir atrasos no pagamento do salário? Bom, eu não quero fazer futurismos, mas, como eu disse, a primeira preocupação é garantir sustentabilidade. Portanto, por isso, nós não podemos, eu não quero admitir que haja mais atrasos além dos atrasos que nós já temos, não é?
Por isso temos que encontrar formas de colmatar essas brechas. Mas eu também pedi ao ministro, e possivelmente depois da negociação com os bancos, encontraremos formas de evitar as penalizações que os funcionários têm sofrido com os juros de mora. E possivelmente, portanto, nós pedimos para que haja um dia definido, e pediremos aos bancos para poderem também cooperar neste sentido, que esses salários possam ser colocados à disposição dos funcionários, tendo em conta que os títulos depois, logo a seguir, chegam aos bancos regularmente, e que tanto os funcionários que acabam por ser vítimas nesse processo não têm culpa de nada, não podem, tanto, ser descontados, não é? Pelo facto das finanças não terem pago num determinado dia. Estamos a trabalhar no sentido de podermos padronizar o dia do pagamento. Não sei como é que isto vai ser feito, está entregue aos especialistas das finanças, mas, enfim, vamos lutar para isso. Primeiro-Ministro, última questão da minha parte quanto a este assunto, porque particularizou a questão da comunicação social. Também foi assinado um memorando com o sindicato, que prevê o pagamento do novo salário, de acordo com o memorando assinado, a partir desse mês de maio. E, pelas informações que estão disponíveis, inclusive o Presidente da República referiu, não foi promulgado até o momento a revisão do artigo do Estatuto de Jornalistas, apesar de o acordo assinado na altura referir que o pagamento deveria ser em função do Estatuto em vigor, que já foi aprovado e promulgado. O Ministro das Finanças disse que o país não precisa de greve. Não estando o governo a cumprir este memorando com os jornalistas, não estará também a abrir caminho para uma possível greve novamente, ou para algum descontentamento da classe? Ou como é que se é que vão pagar, neste caso, de acordo ao memorando assinado? Eu penso que temos feito tudo para evitar greves, mas a greve é um direito. Portanto, outros países também têm greves. Portanto, o que nós temos estado a evitar é mais tensão social. O que nós queremos é alguma estabilidade, não é? Para que o país possa produzir, para assegurar, portanto, maior coesão social, nacional. É mais nesse sentido. Mas, pronto, as greves, a partir do momento que sejam feitas portanto, cumprindo os parâmetros e as balizas da lei, não há qualquer problema. Mas o governo, portanto, vai continuar a ver, é por isso que eu falava da comunicação social, vai continuar a ver a comunicação social com um olhar de carinho especial, e penso que eu depois não conheço todos os meandros deste diploma, mas vamos encontrar formas de sanar rapidamente, e eu quero contar também com a vossa compreensão, com a vossa flexibilização também. Num outro caso, não estamos num período, e é isso que eu peço aos santomenses, que são pessoas, de forma geral, bastante moderadas. Nós não precisamos de extremar as posições. Vamos encontrar formas de poder resolver os problemas, e pelo menos o governo está de muito boa fé, e este primeiro-ministro é uma pessoa de bem,
Infelizmente, nós estamos num país onde, portanto, acumulamos muito atraso em termos de desenvolvimento e estamos com índices de pobreza bastante elevados, eu diria até pobreza crônica. Vocês se lembram portanto, estratégia de redução da pobreza? Portanto, estamos nessas estratégias há mais de 20 anos, portanto, vamos saindo de estratégia de redução em estratégia de redução e esperemos que a gente possa, enfim, dar o clique e passar para as estratégias de desenvolvimento, não só pessoal, social, como ao nível do país no seu todo, né? Mas mais uma vez eu quero dizer, vamos ultrapassar rapidamente essa questão da comunicação social. Eu espero poder honrar o prometido. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Tem algumas questões para colocá-lo. A primeira é o seguinte: fez uma abordagem geral das questões também que já foram colocadas aqui pelos colegas. O seu governo, nesta reta final, apresenta-se como um governo de emergência e de contingência. E começaria pela emergência. Disse na fase inicial de que brevemente vai deslocar-se à região autónoma do Príncipe. Em consequência da catástrofe natural que abateu-se sobre o país no dia 28 de dezembro, temos ainda Lembá com problemas. São cerca de 18 mil habitantes que estão privados do bem essencial que é a água potável. Sei também, no entanto, que de vários encontros que teve com a Câmara foi aconselhado para uma nova construção de um centro de abastecimento e tratamento de água. Como é que o seu governo está a encarar esta situação? Sabe, esses projetos todos estão, vamos dizer, estão em andamento. Portanto, há várias etapas. E como eu digo sempre, eu tenho dito que nós estamos num país de Sosoplessá e não de Bilichilá. Portanto, não temos os recursos para abrir só a gaveta e tirar logo e resolver os problemas. Nós também lançamos SOS, estendemos as mãos também, batemos as portas dos vários parceiros de desenvolvimento que têm o seu timing, e há muitas promessas que nos foram feitas, há alguns recursos do Tesouro que nós estamos a utilizar. Esses projetos são sempre de grande envergadura, de grande monta. Portanto, há o tal centro de tratamento que está com a empresa, com STEP, portanto, está-se a fazer, portanto, alguns trabalhos, portanto, a quantificação está feita, houve o desassoreamento, enfim, conseguiu-se minimizar a situação da água, mas, portanto, a EMAI continua a trabalhar para vermos se conseguimos rapidamente resolver definitivamente este problema do abastecimento de água potável, portanto, na cidade de Neves, projeto que contou com tanto com várias centenas de milhões de dólares também, tanto do próprio BAD na altura. Mas isto é válido também para Santana, para a água de Santana, a captação que está a ser feita com o apoio do BADEA também. Estamos a fazer tudo para ver se a água potável, portanto, captação do rio Abade, se poderá, enfim, poder abastecer essas populações. Mas eu quero lhe confessar, não tem todas essas contrariedades,
não é? Que vem a volumar sobre outros problemas que nós já temos, portanto, complicam um bocado mais a vida do governo. Portanto, vamos resolvendo caso a caso. Temos a situação das pontes também, de Lemba. Portanto, a empresa, a ACA, está a resolver o problema da ponte de Ribeira Funda. Há outras que estamos a aguardar a qualquer momento as verbas do Banco Mundial que tinha prometido na altura 4,5 milhões de dólares para resolver o problema da ponte de Lemba, de Brigoma, SAMU. Portanto, enfim, as coisas estão preparadas. Estamos à espera que caia o dinheiro para a gente entregar às empresas. Infelizmente, também as empresas estão um bocado debilitadas também, porque se elas tivessem recursos suficientes, elas poderiam começar as obras até que os 30% do governo caíssem. É sempre um jogo, enfim, muito difícil, mas estamos empenhados, continuamos de pé e a encarar, não é, a coisa de frente. Não há outra solução e pedimos compreensão de todos. Porque ainda falava dessa questão que é sobretudo a falta de dinheiro, que não existe, e porque estamos em nervos, não é? Cita-se realmente. Gostaria de perguntar, muito recentemente soou o alarme de que veio o petroleiro para poder fazer a estocagem do combustível e que não foi possível, o barco esteve estacionado durante 2, 3, 4 dias porque o Estado tem estado em falta com o pagamento com a ENCO. Qual tem sido a relação do governo, a ENCO e a Angola? Sobretudo os pagamentos, porque as dívidas são avultadas. Sim, é uma informação que tem e que eu não tenho. Que o petroleiro tenha saído. Eu não tenho. Essa informação circulou. Eu vou tentar sim, mas já agora, tentar então, saber em que moldes, né? Como é que o Estado tem estado a honrar os compromissos com a ENCO? Pois, tem estado a honrar como sempre. Como sempre aconteceu, não é? Como sempre foi acontecendo, não é? Portanto, o encontro de contas, a promessa sempre de que nós, nos últimos tempos, sabe que desde que este governo entrou em funções, a partir de finais de 2018, melhor dito, a partir de 2018, que, portanto, temos recebido um terço do combustível. E então há sempre este encontro entre EMAI, esse encontro triangular, digamos assim, entre o Ministério do Plano e Finanças, EMAI e ENCO. E então vamos ajustando. Portanto, normalmente é preciso sempre enviar, portanto, requisições assumidas pelo próprio governo. Portanto, a EMAI vai pagando as partes que consegue. O resto tem que ser através dos encontros de conta, via finanças, via governo. No final desse mês nós vamos receber, ou melhor dito, vamos realizar a comissão mista na sequência da viagem do Presidente da República. Portanto, vamos realizar a comissão mista em São Tomé, e todas essas questões estão na agenda para a gente poder analisar e ver como ultrapassarmos. Mas as dívidas sempre existiram e vão continuar a existir nos próximos tempos. O mais importante é encontrarmos sempre formas de solucionar, porque
não podemos, digamos, viver sem eletricidade nesse país, que é fator de progresso. Porque além dos combustíveis, temos outros problemas. Temos os problemas dos geradores, das peças, né? Os próprios megas, alguns megas que temos a menos, neste momento, são um bocado por conta, não é, de falta de peças nos geradores de Santo Amaro 1, por exemplo, os geradores Hyundai. Também temos alguns problemas ao nível da hidroelétrica de Contador, portanto, por conta também das enxurradas e tudo isso. Estamos a lidar, portanto, com todos esses aspectos, portanto, de um país resiliente. Temos que estar todos determinados para sairmos disto e sairmos do ciclo vicioso, para a gente inaugurar uma era mais virtuosa. Esperemos que Deus nos ouça rapidamente. Faz favor. Como última questão da minha parte, muito recentemente São Tomé e Príncipe assinou o acordo de livre circulação com Libreville, Gabão, ou seja, com o Gabão. Sim. E eu gostaria de saber, nesta altura, o único aparelho, ou seja, a companhia que fazia a ligação São Tomé e Príncipe Gabão, deixou de operar. Certamente essa questão está do seu conhecimento. Sim. Como é que está? Que demarches o governo tem estado a fazer para que haja ligação entre São Tomé e Príncipe e o Gabão, não só com os países da sub-região? De facto, nos últimos tempos não temos tido esses voos da Afrijet. De facto, um pequeno incidente que houve, portanto, entre a ENASA e a companhia, mas pronto, e também creio que o INAC também deve ter alguma relação com esse processo, mas as partes já se sentaram à mesa. Já se tentou ultrapassar parte do problema. Eu acredito que muito rapidamente, agora, esses processos, portanto, são muito sectoriais, não vos posso dizer com precisão, mas o que é verdade é que já houve intervenção do ponto de vista diplomático do governo. Portanto, a própria Ministra dos Negócios Estrangeiros, quando esteve por ocasião da mesa redonda, também, portanto, fez o seu lobby. Portanto, há contactos e o problema está a ser ultrapassado, espero. Temos uma luz também no fundo do túnel. A companhia Ceiba, que não vem a Santo Tomé já há mais de 2 anos, vai reatar os seus voos. Creio ainda, espero não estar a dizer nenhuma novidade, penso que ainda este mês vai reatar os voos. Portanto, é uma forma de responder à sua preocupação com a nossa ligação e a nossa inserção ao nível da sub-região. Dos santomenses de forma geral. E talvez será uma ocasião também para vermos, não sei que rota é que fará, mas possivelmente é possível que possa também fazer passar por Libreville, não é? Portanto, até para rentabilizar a rota. Portanto, espero bem, portanto, que isto aconteça. Sr. Primeiro-Ministro, mais umas 2 questões da minha parte. Uma tem a ver com a energia biomassa em São Tomé e Príncipe. Parece que o projeto está mesmo a andar com apoios da cooperação portuguesa. Está havendo aí algumas diligências, acompanhamos através dessa quinzena, que começou muito recentemente, essa quinzena Energia, Geologia e Ambiente. O que eu gostaria de saber com relação a este assunto é até que ponto toda essa dinâmica que está a ser empreendida para a implementação da energia
biomassa em São Tomé e Príncipe vai, de facto, melhorar a situação energética no país. Essa é a primeira questão. A outra tem a ver com, portanto, a agricultura no nosso país. O Sr. Primeiro-Ministro falou de investimentos no setor privado de 3 milhões com apoios do BAD, portanto, ao setor privado. Falou também da possibilidade, e que está muito prestes a acontecer, de 10 milhões através do projeto Zuntamon, também com apoio do BAD. E, obviamente, que o setor da agricultura, os pequenos agricultores, serão beneficiados tanto com este apoio. Sr. Primeiro-Ministro, a grande questão é, depois do investimento à agricultura, o que é que vai acontecer, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que os pequenos agricultores deparam-se com um grande problema de roubo no país? O que é que tem sido pensado, o que é que está a ser feito para a proteção das parcelas de terra e dos produtos agrícolas? Obrigado. Portanto, duas grandes questões que dariam pano para manga. Ao nível da energia, tanto biomassa, fotovoltaica, hidroelétrica, portanto, as energias renováveis, que é precisamente o governo está precisamente a trabalhar ao nível deste tabuleiro de transição energética. Infelizmente, esses programas, esses processos não ocorrem com a velocidade e com a celeridade que o governo gostaria. Nós temos estado a trabalhar sobre isso desde que nós entramos, porque, de facto, essa exploração de energia fóssil, ora gasóleo, ora, portanto, peças, ora, portanto, reparação, você precisa de técnicos e tudo, quer dizer, é extremamente, sem falar de consumíveis. Nós falamos mais do gasóleo, estamos a esquecer do óleo. São toneladas de tambores e tambores de óleo para os motores, mas vários tipos de óleos. Eu não sou especialista, mas quem entende de carro, de motor de carro, pode extrapolar um bocado para entender o que isso significa, não é? De motores que trabalham, funcionam 24 sobre 24 sem parar. Portanto, são custos elevados com incidência no preço, no custo de produção. E esta energia biomassa, há um projeto já assinado, protocolo e tudo isso, nos permitiria também resolver o problema do lixo, porque é a transformação do lixo em energia, depois mais as baterias, mais isso, a combinação, porque também não tenhamos ilusões. Portanto, essas várias formas de produção de energia são complementares. Portanto, acabam por ter um bocado de várias componentes ao mesmo tempo. Mas são soluções. Nós temos, portanto, esses acordos estão assinados. Reservamos a zona de água casada para esses projetos. Alguns estão um pouco mais atrasados do que outros. Por aquilo que me dizem, há também outros problemas sociais para resolver. Muitas vezes são campos em que cada um foi ocupado para fazer plantio de canas e outras coisas, mas pronto, nós estamos a lidar com tudo isso, e eu espero que se ultrapasse rapidamente todos esses constrangimentos, pelo menos a uma das empresas que deixou a promessa, tanto eu creio que a inglesa, creio, a espanhola, que diz que possivelmente ainda até agosto pode conseguir colocar 4 megas, 4 megawatts, não é? Portanto, o que nos ajudaria bastante. Em relação a esta de biomassa, que é mais, eu acho que é portuguesa, portanto não sei exatamente os timings, mas nós saudamos sempre esse tipo de energia, e o governo vai continuar a encorajar. O que nós não conseguimos fechar a continuidade de Estado
o outro governo pega, mas vamos empurrar, não é? O mais longe que nós pudermos para que o outro pegue, não é? Já num processo bastante avançado. Mas já que estamos a falar de energia, deixa-me aflorar também outros aspectos digamos, esta vertente, outros projetos também de alguma envergadura. Porque este governo, enfim, tem sido, em alguns círculos, rotulado porque andou a prometer e não conseguiu resolver as coisas, os grandes projetos. As pessoas esquecem-se da conjuntura. Mas eu não quero justificar tudo com a conjuntura, porque há muitos outros projetos que todos nós sabemos que sem pandemia, sem nada, e que estão aqui há décadas. Para dar o exemplo, o problema do petróleo. Estamos desde o início deste terceiro milênio que nós estamos a falar de petróleo. Alguém viu uma gota de petróleo a correr? Há 20 anos que nós estamos nisso. Isso é só para dizer que essas coisas também não são com, digamos, uma varinha mágica, com um clique, apertando num botão. E é preciso saber. Ainda ultimamente eu estive a obter mais informações sobre o projeto do aeroporto, que, como vocês sabem, quando este governo entrou, já um ano antes, já tinha começado com o governo anterior. Quer dizer que nós estamos há 5 anos nisto. E, por aquilo que me dizem, só agora é que as coisas estão mais ou menos concluídas em termos de estudo, em termos dos acordos e tudo. Pelas informações que tem, tanto há uma equipa chinesa que é capaz de chegar, portanto, já no próximo mês, e vamos ver a sequência, se já estaremos em condições, e depois, nessa altura, me informarão, tanto da cronologia, não é, dos passos subsequentes. Vejam o tempo que isto leva. Essas coisas têm as suas especificidades. Há uma parte da pista que será no mar. Tudo isto, portanto, enfim. O projeto da Marginal, outro projeto, nós diríamos quase de cabelos brancos também, não é? Quer dizer, esses que demoram bastante. Este governo empurrou para frente o máximo que pôde. Quando nós chegamos, nem se falava de financiamento, conseguimos amarrar o acordo do financiamento. O Banco Europeu de Investimento e a Holanda. Portanto, está assumido cerca de 25 milhões de euros. Mas depois, sem falar da pandemia, dos técnicos que não conseguem viajar, portanto, tudo isto, o que é verdade, nós fomos superando as várias etapas de salvaguardas, porque esse projeto está muito ligado, sobretudo, às direções do ambiente e do INAI, das obras do Ministério das Obras Públicas. Vocês têm sempre, portanto, esses projetos que são financiados por parceiros, portanto, tudo tem que ser cumprido escrupulosamente. E hoje, as salvaguardas ambientais, todos os impactos, esses carroceiros centenários que vocês veem aqui, portanto, tudo isto tem que ser estudado tintim por tintim, o impacto, tira, não tira, como é que se faz e coisas. As tartarugas, portanto, sem falar de outros bichinhos, né? Nós temos
ao longo da marginal, várias coisas, caranguejos, enfim, tudo isso. Esses impactos no ambiente, no ecossistema, portanto, são uma coisa. Depois os impactos sociais. Portanto, esses projetos não são, portanto, não é inércia do governo, porque o governo é que não quer e tudo. O governo está a fazer, trabalha todos os dias. Falar desses projetos, se permitir-me também agora falar. O projeto de Zona Franca de Malanza, o projeto de requalificação do hospital, são projetos ainda para este ano ou será para o próximo governo? O que nós estamos a dizer, eu independentemente, é por isso que eu já não estou a falar de anos, é que nós já falamos desde o princípio, a gente vai dizendo anos e às vezes as coisas nos escapam, mas são projetos que nós continuamos, cada coisa que nos vão pedindo, a gente vai resolvendo. Agora, mas esses trabalhos são trabalhos de bastidores. Não dá para a gente estar todos os dias, não é? À ribalta a dizer todos os dias. Mas há coisas, sim, há coisas a acontecerem. Portanto, por um lado, a mobilização dos financiamentos, que são financiamentos grandes. Esse projeto de Malanza é um projeto privado, portanto, nós estamos, é a atração do capital estrangeiro direto. Isto, como compreende, isto não está nas nossas mãos, não é um capital público, portanto, mas, portanto, o investidor tinha prometido estar cá até finais de maio, pelo menos aquilo que nós tínhamos convencionado. Não aconteceu, acredito que estou em crer que, portanto, pelo menos no mês de junho virá. Mas são projetos que a luz ainda está acesa, a luz da vela não apagou, portanto esses projetos estão de pé. Em relação ao projeto do hospital, o famoso fundo de Coito, não é? O famoso fundo de Coito também, portanto, este governo, independentemente e no calor das polêmicas, das políticas e politiquices, né? E da conjuntura pandêmica e tudo isso, dos confinamentos, avançamos o máximo que nós podemos avançar, né? Muitas vezes repescando informações, documentos para reatarmos o fio condutor. Conseguimos avançar ao máximo. O contrato com a empresa executora do projeto está em curso. Vocês próprios sabem, a empresa esteve aqui, o representante esteve cá, quer dizer, é qualquer coisa que o santomense pode acreditar. O santomense gosta de ver para crer. A empresa chegou a vir para aqui, assinou-se. Nós temos o nosso grupo de trabalho liderado pelo engenheiro Tomás Vera Cruz. Portanto, agora diz-me o ministro das Finanças que foi agora para Gana, portanto, no quadro da reunião, da grande reunião do BAD. Segundo ele, o Kuwait, portanto, estava, portanto, o representante estará também neste encontro e ele vai aproveitar para também encontrar um momento de diálogo para ver se poderemos avançar esse projeto um pouco mais. Mas daqui até setembro avançaremos o máximo que nós pudermos e agora não lhe posso dizer se até lá o projeto estará concebido no sentido de podermos já lançar pedra ou não, mas vamos até onde eu normalmente almejo sempre o impossível para atingir onde for possível. Portanto, é este o meu lema. Só rapidamente para responder à preocupação da agricultura, eu não me esqueci, a preocupação da agricultura, que é ao nível da segurança alimentar, dos investimentos.
há vários investimentos a serem feitos ao nível da agricultura. Nós temos intervenções ao nível do projeto Compran, com várias intervenções ao nível do terreno. A própria FAO tem estado a ajudar bastante. Há vários financiamentos também ao nível da FAO, no quadro da segurança alimentar e nutricional. A minha questão tem mais a ver com a proteção contra o roubo das parceiras dos agricultores. Sim, eu ia lá chegar. E então, portanto, nós temos todos esses investimentos. Mas é verdade que para se produzir é preciso que os agricultores, os camponeses estejam estimulados e estejam em segurança e que haja proteção dos bens. Daí que ao nível da Assembleia Nacional, e penso que algumas pessoas têm conhecimento disso, já foi produzido um diploma, não sei se uma lei, portanto, relativamente a essa questão, a essa problemática do roubo. Portanto, é outro órgão de soberania. Não vos posso dizer exatamente com exatidão onde, portanto, em que pé é que isso está, mas queremos combater justamente aqueles que na calada da noite vivem à custa dos outros. Portanto, e não pode ser. Isto é ao nível da produção agrícola, da produção, tanto ao nível da pecuária e entre outros. Mas eu devo confessar que ao nível da agricultura nós temos vários desafios. Há essa questão do roubo, nós temos, as questões de invasão de terra também, e em alguns casos invasão de propriedade privada, portanto que temos que regularizar. Não basta garantir produção e produtividade, é preciso criarmos condições para podermos também exportar, escoar. Para exportar precisamos de garantir transportes, sobretudo tanto o transporte marítimo como aéreo. Portanto, é um conjunto de desafios, porque as pessoas muitas vezes produzem, já nos aconteceu aqui com a produção da goiaba, por exemplo, porque depois as pessoas produzem tanto e não têm como escoar, também desestimula. Portanto, são todos esses desafios que, enfim, temos que encarar. Nem sempre é possível realizar tudo ao mesmo tempo, são vários constrangimentos ao mesmo tempo, mas nós estamos enfim, a assumir as nossas responsabilidades e fazer aquilo que é possível, sempre no entendimento de que o governo é parte do Estado. Estado somos todos nós. E o Estado são também outros órgãos de soberania. E depois a população, em última instância, que é, digamos, a beneficiária e que é, ao mesmo tempo, o agente principal de todo esse processo de desenvolvimento. Sr. Ministro, estamos em anos de eleições, há poucos meses das eleições. Eu queria colocar algumas questões ligadas também a este processo. Recentemente foi composta a nova comissão eleitoral, onde mais uma vez viu-se a pouca presença ou representação feminina, desta vez com uma única mulher, indicada neste caso pela coligação PSD-MDF-MDB.
E algumas pessoas questionaram, o senhor também é dirigente partidário, por que o MLSTP, que tinha a possibilidade de indicar pelo menos 2 elementos, por que o governo, que tinha a possibilidade de indicar pelo menos 3 elementos, salvo erro, através de 3 ministérios, por que não indicou nenhuma mulher numa altura em que se fala e defende-se muito a questão da equidade e da paridade, a representação de género? De facto, uma grande questão, um grande desafio que é colocado a toda a nação, que é justamente o melhor aproveitamento, a melhor otimização da presença feminina nas várias esferas do Estado. E neste caso particular, portanto, a presença da mulher, sobretudo na política. Nós temos estado a sensibilizar, a mobilizar, enfim, todos os atores no sentido de... E, naturalmente, as próprias mulheres também têm que nos ajudar, portanto, neste sentido, mas reconhecer, de facto, que há ainda muito que fazer, portanto... apesar do que diz, mas tem também que reconhecer que, pelo menos, creio que pela primeira vez aparece uma mulher como secretária. Portanto, tudo é relativo. Nós temos... O MLSTP poderia indicar ali vários elementos, não indicou nenhum. Por isso eu perguntava-lhe, enquanto presidente do partido, primeiro-ministro, se é que a explicação ou se reconhece que realmente foi uma falha? Eu reconheço que foi uma falha e que há um desafio nesse sentido. Que há um desafio. Todavia, neste momento, o que se indicou, portanto, é, digamos, a tutela, não é, da Comissão Eleitoral, o presidente, o secretário, os representantes dos partidos políticos, mas haverá outras, digamos, outros cargos, outras funções a preencher e vamos ver como equilibrar. Fica essa promessa. É a mulher no segundo plano. Não é no segundo plano, como lhe disse, há uma mulher secretária, e possivelmente compensaremos noutros momentos também. Portanto, ainda sobre o processo eleitoral, perguntar-lhe como é que vê duas questões. Primeiro, o surgimento do movimento Basta, que uma das figuras para já é o atual presidente da Assembleia e um dos líderes do PCD, que junto com o MLSTP e outros partidos estão no governo. Como é que vê o surgimento deste movimento e também como é que vê a multa aplicada pelo Tribunal Constitucional aos 19 candidatos pelo atraso ou não apresentação das contas eleitorais da campanha de 2021? Comentário rápido, mas não como... Possivelmente sim. Eu ia dizer não como primeiro-ministro, mas como Jorge Bom Jesus. Mas vamos ver, presidente do partido, enfim. Depois façam a parte das coisas, porque muitas vezes eu não gosto de, enfim, meter muito a minha foice em seara alheia, não é? Portanto, a comentar Tribunal Constitucional, Assembleia Nacional, enfim, mas de qualquer forma, enquanto cidadão, portanto, eu posso perfeitamente me pronunciar sobre todas essas matérias. Em relação ao aparecimento do movimento Basta, nós acolhemos com toda, eu acho que a nossa democracia acolhe com toda a serenidade, assim como acolheu o movimento de Cauê, fala-se de outros movimentos que possam vir a aparecer até as eleições. Tudo isto mostra a vitalidade da nossa democracia. Eu tenho dito que São Tomé e Príncipe é um verdadeiro
laboratório de democracia, mesmo no ano passado, quando apareceram 19 candidatos para digamos, para um espaço tão pequeno, um país tão pequeno. Quer dizer, parece anormalidade, mas, portanto, possivelmente cada um tirará as suas ilações, mas eu vejo tudo isto sem drama. Mas o Basta tem para já o grande suporte do PCD, que é um dos aliados da MLSTP do governo. Agora, normalmente o aparecimento desses movimentos, portanto, acabam por ser movimentos e partidos, acabam por ser, digamos, um desafio também. É concorrência, não é? Acaba por ser um desafio aos partidos tradicionais, no sentido também de se posicionar e em função dos resultados perceberem que, tanto possivelmente, têm que fazer mais e melhor, têm que quebrar alguns paradigmas, têm que adotar outras atitudes, outras práticas, outros procedimentos. Portanto, eu vejo isso mais do lado positivo. Agora, é preciso reconhecermos que os santomenses não são assim tantos, não é? Em termos demográficos, e naturalmente não temos tantos eleitores assim para tanta disputa, para toda a gente querer pescar. Mas, pronto, veremos. Portanto, possivelmente os que não, a maioria absoluta vai tornar talvez um bocado mais difícil para os grandes partidos e possivelmente a necessidade de alianças pós-eleitorais e tudo isto. Não sei, agora os estudiosos, nós veremos, a história depois nos dirá se tudo isso traz mais benefícios ou mais inconvenientes. Nós estaremos aqui para ver. A outra pergunta é sobre a multa. Relativamente à multa, olha, perdoe-me, mas eu não gostava muito de comentar aquilo que é da alçada da justiça, mas como cidadão, não é? E assim, de forma sem ser especialista na área, eu penso que as regras, nós formalizamos as regras, portanto acabamos por estarmos nessa posição, não é? Quase de obrigação de cumpri-las. Ou então, portanto, como se diz, as leis são feitas pelos homens e para os homens. Se nós notarmos que, de facto, se trata de uma lei que não nos serve, então tenhamos a coragem de rever essas leis e fazermos, digamos, um pronto a vestir, mas adaptado à nossa realidade. Mas, enfim, vamos acompanhar tudo isso para tirarmos ilações e aprendizagens. Eu agradeço a vossa disponibilidade, as vossas perguntas, esse espaço que nos permite elucidar muitas informações que o povo de Santo Tomé e Príncipe precisa. Portanto, a comunicação social tem que fazer o seu papel de serviço público, informar com verdade, sobretudo num momento em que aparecem muitas intoxicações um bocado por todo lado, e às vezes essas inverdades são fruto também da falta, do déficit de informação. Portanto, as minhas portas estão completamente abertas, mas eu próprio estou consciente que falar de Santo Tomé e Príncipe, dos seus problemas, apesar da nossa pequenez, mas nós podíamos passar aqui o dia todo
só a falar de São Tomé e Príncipe, e eu espero que, ao nível das universidades, e porque estamos nesse período de pré-eleitoral, sobretudo a juventude, a classe mais esclarecida, a massa cinzenta, portanto, a massa crítica, quis eu dizer, portanto, que vários passos, não digo este, mas tanto de encontros de jovens possam acontecer para falar de São Tomé e Príncipe, discutirem o futuro de São Tomé e Príncipe, que acaba por ser o futuro da juventude, que é a maioria, porque de facto as soluções do país têm que ser encontradas aqui entre nós e naturalmente com apoio dos nossos que estão na diáspora, portanto, mas entre os santomenses e naturalmente com apoio também dos nossos amigos e parceiros, mas não esperemos que os nossos problemas sejam resolvidos por outrem. Isto nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. E depois é um conselho que eu quero deixar a muitos jovens: a fuga em frente não nos vai servir para nada. Portanto, o que eu quero dizer aqui da fuga em frente é, portanto, abandonar o país em direção da imigração não é solução. Sobretudo aqueles que já têm 50 anos ou 40 e tal. Eu não sei se ainda têm mola para vergar, porque cada país tem coisas boas e coisas más. Todos os países têm, não há, a perfeição é só no paraíso, e o paraíso é depois da morte, não é antes. Muito obrigado. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.